Oi, eu sou o Lorival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre política, economia e tudo mais o que acontece nos 4 cantos do mundo, sempre com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. A gente traz neste episódio as novidades mais importantes na questão das vacinas e das medidas adotadas pelos países que estão cada vez mais preocupados, principalmente com o descontrole da pandemia no Brasil. Vamos falar da repercussão internacional das trocas dos ministros das Relações Exteriores e da Defesa do Brasil e também dos comandantes das Forças Armadas. Teremos o depoimento da advogada americana Kelly Mayman Hawk, que é especialista em comércio exterior e fala diretamente de Washington. Segundo o embaixador disse a Queiroga, há hoje nos Estados Unidos uma legislação que não permite a exportação de vacinas, seja por meio de venda, seja por meio de doação ou até ali de permuta, como o ministro tem dito. Segundo eu apurei ali com fontes do Ministério da Saúde e também com fontes da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, o embaixador disse a Queiroga que em abril esse cenário será reavaliado e que em abril, então, a embaixada deve voltar a conversar com o governo brasileiro para ver essa possibilidade de doação de doses aqui ao Brasil. O governo brasileiro, como você falou, Colombo, ele está de olho num lote de 10 milhões de doses da AstraZeneca que não foram aplicados ainda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não aplicou esse lote. A ideia do ministro da Saúde, ontem ele falou isso aos senadores, era fazer uma permuta. Os Estados Unidos enviariam logo essas 10 milhões de doses e depois o Brasil enviaria as doses que produzisse mais na frente para os Estados Unidos. Bem, existe grande expectativa aqui no Brasil em relação àqueles milhões de doses de vacinas que estão sobrando ou que vão sobrar nos Estados Unidos, se uma parte delas poderia vir para o Brasil. O embaixador americano aqui em Brasília, Todd Chapman, conversou na quarta-feira tanto com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, quanto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e explicou para eles o seguinte: a lei que aprovou a destinação de 12 bilhões de dólares para o desenvolvimento e a compra das vacinas dos Estados Unidos impede a venda ou doação para outros países antes que todos os americanos tenham sido vacinados, o que deve ocorrer aí entre maio e junho. A vice-diretora-geral para acesso a medicamentos da Organização Mundial de Saúde, a Mariângela Simão, de Genebra, me disse que as vacinas da Johnson & Johnson passarão a ser fornecidas pela COVAX, que é aquela coalizão global de vacinas, a partir de julho. Johnson, que já está sendo usada aqui nos Estados Unidos, foi aprovada agora pela Organização Mundial de Saúde. Então ela vai poder entrar naquele consórcio, o COVAX, que foi criado para distribuir vacina aos países que não têm condição de comprar. Então o COVAX já entregou 12 milhões de doses de vacinas em 29 países. E a entrada da Johnson & Johnson se soma então às vacinas que a Organização Mundial de Saúde já aprovou, que são as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. E aí todos os países participantes da iniciativa, como é o caso do Brasil, poderão receber então também essas vacinas da Johnson & Johnson, que são de uma dose só e que tem uma facilidade muito grande de manuseio, exigem temperaturas que qualquer geladeira da sua casa pode manter. Ainda não há uma previsão, me disse a Mariângela Simão, de qual será a quantidade de doses e quando elas serão alocadas. Ela disse que provavelmente a informação final será anunciada em junho. Um estudo da Pfizer e do laboratório alemão BioNTech, que foi quem desenvolveu a plataforma do mensageiro RNA da vacina da Pfizer, com 2.200 pré-adolescentes de 12 a 15 anos, constatou que a vacina previne 100% de casos sintomáticos, então nessa faixa de 12 a 15 anos.
Com base nisso, a Pfizer vai pedir a autorização da agência reguladora americana, a FDA, para usar a vacina nessa faixa de 12 a 15 anos. A vacina já está autorizada nos Estados Unidos a partir dos 16 anos. As empresas passarão a testá-la em crianças de 6 a 11 anos. A Moderna, que também é um laboratório americano, assim como a Pfizer, também está testando a sua vacina em pré-adolescentes de 12 a 15 anos. A Moderna que também usa a plataforma do mensageiro RNA, que traz informação para o nosso organismo sobre o vírus, o coronavírus, e então a gente cria a imunidade. É uma nova tecnologia e que deu muito certo na vacina contra o coronavírus. E mais uma boa notícia vindo da Pfizer. Um estudo clínico que eles realizaram sugere que a vacina deles pode ser eficaz contra a variante da África do Sul, que é uma variante bastante contagiosa, assim como a variante daqui do Brasil. Esse estudo foi feito com apenas 800 pessoas na África do Sul, então é um número pequeno, portanto o resultado deve ser considerado preliminar. A AstraZeneca enfrentou mais problemas na última semana. O governo do estado de Berlim, na Alemanha, suspendeu a aplicação da vacina em menores de 60 anos, depois que o Instituto Paul Ehrlich, que é a agência reguladora alemã, reportou 31 casos de coágulos que resultaram em 9 mortes, isso em toda a Alemanha. Portanto, é um número muito baixo, muito pequeno. A maioria dos países europeus, você sabe, com exceção dos escandinavos, retomou o uso da vacina depois que a Agência Europeia de Medicamentos disse que não há problema com essa vacina, que não há provas de que esses coágulos estão associados à vacina da AstraZeneca. Mas o Canadá também havia suspendido o uso da vacina na segunda-feira para pessoas com menos de 55 anos, isso por recomendação do Conselho Assessor Nacional sobre Imunização do Canadá. Vamos falar agora dos nossos vizinhos aqui reagindo ao grande número de casos e mortes no Brasil. A Bolívia fechou a partir desta sexta-feira a sua fronteira com o Brasil pelo período de uma semana para conter a proliferação do coronavírus. O Chile fechou todas as suas fronteiras, tanto aéreas quanto terrestres, a partir de segunda-feira agora, dia 5, por 30 dias, e antecipou o toque de recolher, que era das 10 da noite, passará a começar às 9 da noite. Os países vizinhos do Brasil estão detectando a presença das cepas de Manaus e do Rio de Janeiro nos pacientes infectados por Covid-19 e estão atribuindo o aumento do número de casos a alta transmissibilidade das cepas brasileiras. O Chile e o Equador são os únicos países que não fazem fronteira terrestre com o Brasil. Os outros 10 países da América do Sul fazem fronteiras terrestres. Mesmo assim, o Chile e o Equador são também considerados vizinhos, no sentido de que o que acontece aqui, principalmente no caso de pandemias, repercute nesses países. Falando ainda do Chile, o presidente Sebastián Piñera propôs o adiamento das eleições para a Assembleia Constituinte por causa do surto de casos de Covid. Isso apesar do rápido ritmo de vacinação no Chile. A eleição já tinha sido adiada, ela seria em setembro do ano passado, e foi transferida para agora dia 11 de abril e agora transferida novamente para os dias 15 e 16 de maio. O Chile já aplicou ao menos uma dose em 40% da população, mas a chegada ao país da variante brasileira, como a gente vinha conversando, acelerou a transmissão da doença lá. O Congresso chileno ainda tem que aprovar o adiamento da eleição para a Assembleia Constituinte. No México, o excesso de mortalidade, ou seja, o número maior de mortes comparado com o ano anterior, indica que as mortes por Covid podem superar 300 mil e não
o número de 201 mil, que são as mortes reconhecidas oficialmente. O México revisou o número de mortes relacionadas à Covid. O país agora ultrapassou o Brasil e só está neste macabro cronograma abaixo dos Estados Unidos. O número de mortos é 60% maior do que o reportado antes pelo governo do México. São mais de 321 mil mortes por Covid no país. Com estes números agora atualizados, o país aparece em segundo lugar no ranking mundial, só fica atrás dos Estados Unidos, que tem 549 mil mortes, e uma posição acima do Brasil, que já tem mais de 310 mil mortos. O índice de positividade de testes, ou seja, os testes por Covid que dão positivo, é mais de 50%. Esse é um número muito alto, porque a OMS recomenda que o índice não supere 5%. No Brasil, é altíssimo também, 29%. Por que isso é um problema? Se muitos testes dão positivo, numa doença em que 80% dos casos não têm sintomas, então isso significa que você está testando praticamente só as pessoas sintomáticas e está deixando circular por aí um contingente imenso da população que está transmitindo o vírus e não tem sintoma e não foi testado. E vai transmitir para pessoas que podem ficar doentes e podem morrer. O presidente Andrés Manuel López Obrador, do México, é contra o uso de máscaras, distanciamento social, não sei se isso soa familiar para você. E foram aplicados menos de 7 milhões de doses da vacina no México, que representa 2,5% da população de 128 milhões, se a gente considerar 2 doses por pessoa. No Brasil, foram 2,2% da população que tomaram as 2 doses. O México usa 5 vacinas: Pfizer, AstraZeneca, a chinesa Sinovac, a também chinesa CanSino e a russa Sputnik. Mesmo assim, a vacinação por lá está muito lenta. Portugal introduziu nesta quinta-feira a quarentena de 14 dias para viajantes vindos do Brasil, Reino Unido e África do Sul por causa das novas variantes desses 3 países. E também suspendeu ou impôs quarentena para pessoas que vêm de países com mais de 500 casos por 100 mil habitantes. É o caso, por exemplo, da França e da Itália. A medida vigora pelo menos até 15 de abril. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou na quarta-feira a ampliação para todo o território francês da quarentena que já está em vigor há 2 semanas em algumas áreas do país, incluindo a região metropolitana de Paris. O comércio não essencial permanecerá fechado, fica proibido o deslocamento das pessoas por mais de 10 quilômetros. As medidas valerão por pelo menos 1 mês. Governantes de 23 países, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, e mais a Organização Mundial de Saúde, assinaram uma carta propondo um tratado internacional como aquele que deu origem à Organização das Nações Unidas depois da Segunda Guerra Mundial. Esse tratado seria sobre uma resposta mundial a pandemias e outras emergências sanitárias e preveria um acesso igual a vacinas, remédios e diagnósticos. A carta argumenta que ficou provado mais uma vez que ninguém no mundo está protegido enquanto todos não estiverem. O presidente Jair Bolsonaro não é signatário dessa carta. Aqui da América Latina e do Caribe assinam apenas Sebastián Pinheira, do Chile, Carlos Alvarado, da Costa Rica e Keith Rowley, de Trinidad e Tobago. Ainda falando da Organização Mundial da Saúde, você se lembra daquela missão que foi enviada para a China para investigar a origem do coronavírus. Eles publicaram um relatório que confirma que o mais provável é que o coronavírus tenha sido transmitido de morcegos para um animal intermediário e daí para o homem, e que é muito improvável que tenha escapado do laboratório de Wuhan, como circulou bastante e circula ainda por aí. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no entanto, disse que nada está descartado e criticou a China por impedir o acesso dos investigadores aos dados brutos
sobre a epidemia. Vamos falar agora das mudanças de ministros aqui no Brasil, começando pelo chanceler Ernesto Araújo, que saiu e deu lugar ao embaixador Carlos Alberto França. Informação que acaba de ser confirmada pela equipe da CNN, o ex-ministro, agora Ernesto Araújo, então acaba de pedir demissão do Ministério das Relações Exteriores. O chanceler enfrentava uma pressão muito grande de parlamentares para deixar o comando do Itamaraty. Vamos lá então falar mais sobre a saída do chanceler Ernesto Araújo. Ela foi vista então com indiferença pelo Departamento de Estado americano. Segundo um representante do governo dos Estados Unidos, o principal assunto entre Brasil e Estados Unidos hoje é a preservação do meio ambiente. Em primeiro lugar, não foi surpresa. Desde janeiro já se sabia que o chanceler seria trocado. E as impressões sobre o novo chanceler, Carlos França, são bastante positivas. Os representantes de governos estrangeiros conhecem o Carlos França porque, como ele era chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, e depois se tornou assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, coube muito a ele receber representantes de governos estrangeiros no Palácio do Planalto. Então muita gente o conhece, ele é visto como um cavalheiro, uma pessoa muito simpática e muito preparada também. Ele demonstrou ter um conhecimento detalhado do acordo Mercosul-União Europeia. A Europa está preocupada em assinar uma declaração complementar a esse acordo que contemple as preocupações europeias com relação à Amazônia. Para o governo Biden, você sabe que isso também é prioridade, e aí há uma expectativa com relação às posições aí que o Carlos França externará sobre meio ambiente nessa nova fase aí do governo Bolsonaro no que tange a política externa, se é que a entrada dele inaugura uma nova fase. Eu conversei com o Charles Tang, que é presidente da Câmara Brasil-China. É claro que a China saiu vitoriosa nesse embate aí, era o país que tinha mais problemas com Ernesto Araújo. Os Estados Unidos não tinha problemas com Ernesto Araújo, nem mesmo com a chegada de Joe Biden. Bom, o Charles Tang disse que espera que a orientação do governo seja mais conciliatória, que atenda mais aos interesses do próprio Brasil, porque a aliança com a China é uma aliança estratégica e comercial de dois gigantes, me disse ele. E ele espera que o chanceler não aceite tão prontamente levar o Brasil a ser prejudicado como pária do mundo, por razões ideológicas que não mais correspondem aos fatos atuais, tudo isso entre aspas. Ele reconheceu que o presidente Bolsonaro sinalizou há um mês que reconhecia a importância da China, agradeceu publicamente ao presidente Xi Jinping pela ajuda com as vacinas, e isso dá otimismo ao Charles Tang. Ainda falando sobre essas novidades na política externa brasileira, a gente ouve agora o depoimento da advogada americana Kelly Mayman Hawk, especialista em comércio exterior. Ela está em Washington e já trabalhou para o Departamento de Estado americano, inclusive aqui no Brasil. Eu sou Kelly Mayman, sou da McClarty Associados, onde trabalhamos com vários investidores no Brasil e globalmente. Eu tenho mais que 20 anos trabalhando ali e acho que isso, eu trabalhei no corpo diplomático americano, vivendo em 3 cidades no Brasil e também como negociadora de comércio no USTR. Feliz de estar aqui hoje com você, Lorival. Eu queria responder a sua pergunta com respeito à Amazônia. Eu acho que realmente o compromisso que Joe Biden tem com o meio ambiente e com ter estratégias globais para enfrentar todos os desafios de mudança climática globalmente vai ser um enfoque consistente deste presidente. Eu acho importante a chamada que fez o John Kerry com Itamaraty em fevereiro para realmente tentar de definir o quadro das conversas, que obviamente inclui Amazônia e desmatamento. Eu acho que essa conversa, até eu entendo, foi positivo, foi produtivo, e eu acho até mais importante o fato do que o Biden convidou o presidente Bolsonaro para participar no Earth Day, cúpula, que vai ser o 22 de abril. E eu acho que isso dá uma oportunidade
de realmente tentar de criar mais confiança bilateralmente entre o Brasil e os Estados Unidos com respeito realmente o compromisso que tem o Brasil com proteger a Amazônia e proteger o meio ambiente, que eu acho que tem um pouco de desconfiança em Washington com respeito a este ponto. E vou estar muito interessada a ver a agenda que Bolsonaro tem para este encontro e as mensagens que ele leva para o encontro. Tudo isso vai ser muito importante na relação bilateral. Eu diria que realmente em países continentais muito democráticos, muito diversas, como o Brasil e como os Estados Unidos, é onde a gente tem visto o desafio maior em tentar de enfrentar coronavírus. Também temos que admitir que tínhamos um presidente aqui nos Estados Unidos quem realmente levantou algumas dúvidas com respeito às estratégias assim, que a comunidade médica disse que deve ser seguido para tentar de conter o vírus e logicamente, o presidente Bolsonaro também tem assim, tomado essa posição também. Então, realmente, eu acho que isso sempre vai criar um ambiente onde tem uma variedade, vamos dizer, de opiniões do público com respeito a como é melhor atuar no ambiente numa pandemia. Agora, eu acho que o positivo é que a gente está vendo, assim, pelo menos está iniciando este processo de vacinas. Isso é positivo, eu tenho que dizer que hoje mesmo, aqui no estado de Delaware, onde eu estou, o estado da Casa Branca de verão, vamos dizer, porque Biden tem uma casa aqui também. Aqui eu posso receber vacina mais rapidamente do que no meu estado de Virgínia, onde eu moro. E eu acho que a gente tem visto essas diferenças no Brasil também, de estado em estado, e assim, quem pode acessar vacina, mas espero que assim, nas semanas e meses que vêm vamos ver realmente mais avanço, mais sucesso com respeito a essa campanha de vacinar o público brasileiro. Ao respeito da relação comercial entre o Brasil e os Estados Unidos, eu acho que ainda tem algumas possibilidades de colaboração. Um enfoque da administração Biden e do próprio Biden, eu devo dizer, para começar, não vai fazer negociações comerciais, TLCs, tudo isso, como tem sido realmente o enfoque de outras administrações americanas. O enfoque do Biden, eu acho que ele está muito consistente com isso, é primeiro, antes de tudo, combater coronavírus e realmente ter sucesso ali, e segundo, é criar emprego e realmente algum tipo de sucesso economicamente. Então, o enfoque dele é claro. Isso não leva muito tempo, então, para pensar em negociar TLCs, nem com o Brasil, nem com outros países. Mas, mesmo assim, tem muito que a gente pode fazer, por exemplo, na área agrícola, em tentar melhorar acesso a mercados globalmente, tentar de melhorar processos regulamentários globalmente. Também eu acho que tem várias coisas que a gente pode fazer frente à China, né, para alinhar com respeito a como é que a gente vai tentar de lidar com a China, especialmente na área de tecnologia, onde o Brasil tem um ambiente muito interessante e a administração Biden tem uma agenda bastante ambiciosa. Então, talvez a gente vai ver essa colaboração entre Brasil e Estados Unidos, um pouco mais focalizado em como enfrentar o mundo, como lidar com as novas realidades no mundo e como reformar, por exemplo, o OMC, onde a saída de Roberto Azevedo, a gente tem agora um novo diretora, e eu acho que o Brasil e os Estados Unidos podem ter uma voz importante em como reformar essa instituição tão importante. Com respeito à saída do Ernesto Araújo da Cancelaria de Itamaraty, eu não vejo realmente uma mudança grande entre Estados Unidos, Brasil e nossas relações bilaterais. Logicamente, eu conheço o Ernesto muito bem da época que ele passou em Washington, ele conhece Washington bem, ele foi realmente um apoiador dessa estratégia de melhorar relações bilaterais.
Mas eu vejo isso mais como uma política de Estado no Brasil, não uma política do Araújo. Então, eu imagino que nada muito vai mudar com respeito às nossas relações bilaterais, porque realmente a relação não é só pessoal, não vincula a uma pessoa só. Então, eu imagino que vamos continuar avançando da mesma maneira. O novo chanceler, o embaixador França, ele tem um background claramente Itamaraty, né? E tenho que dizer que desde a época que eu trabalhei com o Departamento de Estado lá no Brasil, que realmente tinha um altíssimo respeito para Itamaraty, de todos os ministérios de relações exteriores no mundo. Eu acho que tem o corpo diplomático e preparado, treinado, e sempre aprendi com os meus colegas da Itamaraty. E França vem dessa tradição. E eu, com respeito a mudanças, não sei, eu acho que alguém que vem do perfil que ele tem de cerimonial e essas posições, não é alguém quem vai fazer mudanças enormes. Então, consistência nas relações, talvez um pouco mais cuidado como é que o Brasil vem falando com a China, que é uma relação tão complicada. A gente está também nos Estados Unidos com este debate, com qual nível de diplomacia versus agressão que a gente deve estar falando com a China. Não é fácil. Então, eu imagino que o embaixador França vai ser um interlocutor muito importante dos Estados Unidos e que nossos países vão poder colaborar muito bem. Bom, Lorival, como você sabe, o meu background é mais de comércio internacional e menos da área de defesa, mas eu acho que todos estamos olhando com muito cuidado, muito interesse a ver como é que vai ser o impacto assim, das mudanças lá no Ministério de Defesa brasileiro. E o mais importante vai ser destacar e reforçar a importância da independência e a separação entre o mundo político e o mundo das Forças Armadas, que tem sido muito importante no Brasil moderno, e eu acho que o olho do mundo inteiro vai estar nisso. Bom, saiu essa semana o relatório anual do Departamento de Estado americano sobre direitos humanos no mundo inteiro. O relatório é dividido por países. Esse é o relatório referente ao ano de 2020 e eles falam, com relação ao presidente Jair Bolsonaro, aos ataques dele à imprensa brasileira. Eles citam a entidade Repórteres Sem Fronteiras, segundo a qual o presidente Jair Bolsonaro criticou a imprensa 53 vezes verbalmente ou pelas redes sociais, isso só na primeira metade do ano de 2020. O relatório cita também aquele ataque do presidente Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo, quando o repórter o questionou sobre depósitos bancários feitos pelo ex-assessor Fabrício Queiroz à primeira-dama Michele Bolsonaro. O relatório é assinado pelo novo secretário de Estado, Antony Blinken. Eu não notei nenhuma diferença no tom em relação ao relatório do ano anterior, assinado pelo Mike Pompeo, que era o secretário de Estado de Donald Trump. Esses relatórios se baseiam em denúncias de entidades de defesa dos direitos humanos e em matérias publicadas na imprensa. São basicamente um apanhado das denúncias e não colocam juízos de valor sobre a atuação dos países em relação aos direitos humanos. Na sexta-feira, dia 26, o Mercosul realizou uma cúpula de aniversário de 30 anos da existência do bloco. O presidente Bolsonaro acabou saindo antes de a reunião remota terminar. Ele tinha ali um compromisso de agenda. Isso não pegou muito bem, principalmente o governo argentino se mostrou um pouco chateado com isso. O chanceler argentino demonstrou um pouco de irritação, mas a Argentina tinha um motivo muito mais substancial para ficar descontente com essa reunião, da qual, aliás, ela foi anfitriã, porque ela preside atualmente o bloco. Mais uma vez, os presidentes do Brasil, Uruguai e Paraguai
ficaram alinhados contra a Argentina. Por quê? Porque esses países querem a redução da tarifa externa comum para facilitar as negociações de acordos comerciais com outros países e blocos. A tarifa externa comum do Mercosul é muito alta e cada país membro está impedido de negociar acordos com outros países, oferecendo diminuir a tarifa abaixo da que existe atualmente, ou as tarifas. Então, isso é um impeditivo para quem quer fazer mais livre comércio. Mas o presidente Alberto Fernandes, da Argentina, não quer reduzir a tarifa porque quer proteger os setores produtivos argentinos. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro foi contido. O Brasil deseja contar com o apoio dos demais membros do bloco para seguir ampliando a rede de negociações comerciais extra-regionais. E advertiu que a regra de consenso não pode ser uma arma de veto permanente. Quem teve uma troca mais áspera com o Alberto Fernandes foi o presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, que disse que o Mercosul não pode ser um peso para os países membros. E o argentino Alberto Fernandes respondeu: se é um peso, então saiam do barco. O Fernandes também fez uma proposta bastante esquisita, a criação de um observatório democrático para o Mercosul. Ele tinha acabado de sair do grupo de Lima, que é esse grupo que se opõe ao regime venezuelano, formado aqui por países latino-americanos e pelo Canadá. O Mercosul já tem a declaração de Ushuaia, que exige que os membros sejam democráticos. Então, por que o Fernandes quer criar um observatório democrático? Ele está dizendo que existe algum problema na democracia dos países membros do Mercosul, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai? O presidente Joe Biden apresentou na quarta-feira sua proposta de um pacote de 2 trilhões e 200 bilhões de dólares para investimentos em infraestrutura, capacitação de mão de obra, programas sociais e conversão da economia americana numa economia de fonte mais limpa, trocando fósseis por fontes renováveis de energia. Esses 2 trilhões e 200 bilhões são uma primeira fase. Mais adiante, ele deverá apresentar uma outra proposta que vai se chamar Família Americana, que será mais voltada para as questões sociais e que poderá também girar aí em torno de 2 trilhões. O objetivo dessa proposta atual é criar milhões de empregos e tornar os Estados Unidos mais competitivo, inclusive por meio de treinamento, de capacitação da mão de obra, mas também de investimento na infraestrutura, reconstrução de estradas, pontes, escolas e uma reformulação da economia para uma economia mais sustentável do ponto de vista ambiental. Ele quer, por exemplo, abrir 500 mil postos de carregamento de baterias elétricas para carros até 2030. Quer destinar 121 bilhões de dólares para 20 mil milhas de estradas, para pontes e outras obras de transporte. Quer oferecer banda larga de alta qualidade e com preços acessíveis para todos os americanos, melhorar os salários dos trabalhadores domésticos e também dos que trabalham na área de assistência médica. Quer tornar moradia mais acessível para os mais pobres, melhorar o sistema de saneamento em comunidades mais pobres. Para financiar tudo isso, ele quer aumentar o imposto sobre as grandes empresas, voltar a ter uma faixa de 28%. O ex-presidente Donald Trump reduziu uma alíquota de 29% para 21%, ele quer subir para 28%. Bom, na Câmara dos Deputados isso não encontra grandes problemas, porque a Câmara aprova projetos de lei por maioria simples e os democratas têm uma maioria de 10 deputados. Então, a presidente da Casa, Nancy Pelosi, diz que até o dia 4 de julho a Câmara deve aprovar esse pacote gigantesco. Já o líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, chamou o projeto de um cavalo de Troia, que, segundo ele, traz muitas armadilhas.
E, com isso, o Biden precisa se preocupar porque precisa de 10 votos republicanos para aprovar o pacote, por causa da regra de obstrução que exige maioria de 60 cadeiras no Senado. E os democratas têm apenas 50 e mais a vice-presidente Kamala Harris, que desempata as votações. O Estado Islâmico reivindicou os atentados da semana passada na província de Cabo Delgado, que mataram dezenas de pessoas. Existe lá um grupo jihadista em Moçambique, no norte de Moçambique, na fronteira com a Tanzânia. É um grupo local, mas como o Estado Islâmico está funcionando como uma franquia, não é necessário que haja uma cadeia de comando entre o Estado Islâmico e esse grupo local moçambicano, para que o Estado Islâmico reivindique e o grupo local aceite. A região de Cabo Delgado tem sido alvo de vários ataques, é uma região rica em ouro, rubi e outros minérios e com uma população predominantemente muçulmana. 80% dos moradores de Cabo Delgado são muçulmanos e falam Swahili, que é um idioma africano mesclado com o idioma árabe. Houve uma colonização árabe ali na Tanzânia, ali naquela região da fronteira, houve um reino árabe ali, árabe-africano, chamado Zanzibar, que tem bastante influência essa cultura sobre o norte do Moçambique. Em contrário, os moradores de Maputo, a capital que fica no sul, e a elite moçambicana é católica e de língua portuguesa. E os jihadistas exploram essas diferenças de identidade cultural. Bom, e aqui termina o CNN Mundo. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta com um novo episódio na manhã de sexta-feira. Até lá.